Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, no nosso quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos no capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos. Nós já vamos para o quinto vídeo deste capítulo. Nós dividimos esse capítulo em muitas partes. Serão 9 vídeos ao todo, e esse é o quinto, portanto. Bom, no vídeo anterior, nós vimos a célebre conversão de Sérgio Paulo, o procônsul de Neapafos, e a iniciativa dele de direcionar recursos a Paulo e Barnabé para eles construírem a primeira igreja de Neapafos, e a felicidade que os dois ficaram, pelas graças do Senhor, de honrar esses dois servidores humílimos para a difusão do seu evangelho. E nessa segunda parte, a gente intitulou, a temática de Nasce Paulo de Tarso. Nasce aqui entre aspas, né? Na verdade, a conversão de Saulo em Paulo se deu muito antes, mas sem sombra de dúvida, o fato de Sérgio Paulo ter se convertido ao cristianismo foi um ponto forte, culminante da trajetória de Paulo. E é interessante porque essa nada mais é do que a comprovação da lei de cooperação, né? Sérgio Paulo deu a Gesiel a liberdade, Gesiel que era cativo das galeras romanas, no momento em que Gesiel se dedica com extrema renúncia e abnegação para cuidar da saúde de Sérgio Paulo, e ele verdadeiramente melhora, ao invés de matá-lo, como era esperado, né, pelos circunstantes do navio que estava a bordo e indo para Corinto, que tinha saído da Cefalônia, mas contrariando todas essas expectativas, Sérgio Paulo libera Gesiel e lhe dá um pouco de dinheiro, um pouco de recurso material para ele começar a sua vida, né, lá no porto onde ele ficou, e pede apenas que ele se afaste o tanto quanto possível da costa e mude de nome, tenha, portanto, uma nova identidade para ninguém o descobrir. E agora era Paulo quem conferia a liberdade a Sérgio Paulo, né? A liberdade dessa enfermidade pertinaz que o arrastava. Então a misericórdia divina, ela vai usando mesmo, né, esses recursos que se colocam à disposição, estabelecendo a cooperação entre todas as criaturas com o objetivo único de levar todas ao Pai. E isso é muito bonito de se ver, né? E fica representativo aqui. Então não é só a figura dos apóstolos, né, que representavam ali os cooperadores da mensagem divina, mas todos nós somos cooperadores da mensagem divina em doses maiores ou menores. Isso dá mais humanidade e nos faz mais partícipes, né, desse movimento. E aí, nessa conversa amistosa entre Paulo e Barnabé, Barnabé, em um dado momento, lhe pergunta: escuta, Paulo, quando Ananias te batizou, ele não sugeriu a você nenhuma mudança de nome? E Paulo: nunca tinha pensado nisso, acho que não parei para pensar nisso, na verdade. E aí Barnabé faz o alvitre: pois eu suponho que doravante você precise considerar a sua vida como uma nova vida. E aí é que Paulo vai dizer: muito bem, razões íntimas me obrigam a reconhecer doravante um benfeitor no chefe político desta ilha. Sem trocar formalmente meu nome, passaria a assinar-me a Romana. E aí Barnabé entendeu, porque na verdade Paulo é Saulo, a Romana. E que não tem nenhuma diferença, né, da origem da palavra, apenas uma questão de pronúncia ou de hábito da grafia. Só que a razão por trás dessa não mudança de Saulo é uma nuance, é uma sutileza que a gente precisa investigar. E aí Emmanuel que vai nos explicar. Nesse fato, baseou-se a mudança de uma letra no nome do ex-discípulo de Gamaliel. Caráter íntegro e enérgico, o rabino de Jerusalém, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar portas adentro do cristianismo a sua fidelidade inata. Se servir a Moisés como Saulo, com o mesmo nome, haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Então veja que a compreensão elevada
sobre esse sentimento de fidelidade, essa autêntica fé, né? Fé, ela é fidelidade, fidelis, fides, ser fiel, entregar-se sem jaça, entregar-se com extrema confiança, com confiança irrestrita, acima de qualquer consequências, né? Enfrentar toda e qualquer consequência. E é um ato raciocinado, não é uma fé cega. É um ato pensado, premeditado, em que realmente a gente vê que essa é a razão de ser. E Emmanuel vai continuar. Fora o primeiro perseguidor da instituição cristã, verdugo inflexível do proselitismo alvorecente, mas fazia questão de continuar como Saulo, para lembrar-se de todo o mal e envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Então ele não necessariamente ficava imerso num sentimento de culpa atroz por tudo que ele tinha feito, mas ele utilizava esse seu passado como estímulo para o colocar sempre em atividade na caridade construtiva, para sempre o mobilizar para a frente. E Emmanuel vai dizer: a mão de Jesus o encaminhara ao procônsul, o libertador de Gesiel dos grilhões do cativeiro. O ex-escravo demandara Jerusalém para tornar-se discípulo do Cristo. Ele, por sua vez, libertador de Sérgio Paulo, escravizado ao sofrimento e às ilusões perigosas do mundo, comungava essa cooperação. Era justo gravar na memória uma lembrança indelével daquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do seu ministério. Então é lógico que Estevão o continuava seguindo de perto, né? Pela própria narrativa de Emmanuel, a gente vê que Estevão passou a ser o mentor espiritual de Paulo nessa sua nova caminhada, né? Nessa sua nova resolução para o homem novo. Perseguir esse objetivo até o fim, né? Nessa comunhão através de Estevão com Cristo, que ele passou a amar. E a imagem de Estevão sendo apedrejado era como se Saulo também quisesse um testemunho daquele para ele, né? E pela memória desse cristão martirizado é que ele passou a assinar Paulo até o fim de seus dias. E aí aquela notícia acabou enchendo a cidade de muitos expectantes, de muitas pessoas querendo saber do poder que aqueles dois, né, Paulo e Barnabé, traziam, do poder de cura. Que espécie de milagre extraordinário era esse? E foi em meio a toda essa curiosidade que Bar Jesus pediu uma palavra em privado com Paulo, né? E aí Bar Jesus, meio sem ter como falar, meio tentando enrolar, meio vacilante, pergunta: Paulo, escuta, já faz um tempo, né, eu venho querendo falar com você para saber que espécie de mecanismo é esse através do qual você faz essas curas, algum talismã que você carregue, né, algum poder específico. Mas eu queria te perguntar, quanto é que você ganha no seu ministério? E aí Paulo, com grande presença de espírito, vai dizer: eu ganho a misericórdia de Deus. E aí a gente se lembra do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tá rindo, mas é sério, né? Dar de graça o que de graça recebedes. Não é incomum ainda hoje, depois de toda essa literatura espírita, depois de todas essas informações, ainda irmãos nossos mercadejando esses recursos dados a Deus como empréstimo para o nosso próprio aperfeiçoamento e para ajudar os outros, né? E aí Paulo vai falar com desassombro: eu vivo do meu trabalho de tecelagem e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai que está nos céus. E aí Jesus ficou impressionado: meu Deus, inacreditável isso. Mas me diga uma coisa, me fale aí, só estamos nós dois, né? Estamos aqui sozinhos. Quais são os sortilégios que você pratica? E aí Paulo novamente: eu só conheço um sortilégio eficiente, o da fé em Deus com sacrifício de nós mesmos. As pessoas em geral,
Elas, e nós também, a gente sempre busca o caminho mais fácil. Mas, se os atalhos fossem verdadeiramente eficientes, será que os caminhos não seriam os atalhos? Os atalhos, eles só são atalhos porque são enganosos. Porque são um caminho pretensamente mais fácil que, na verdade, vai nos dar mais trabalho. Vai nos fazer perder tempo para que a gente precise andar por um caminho maior para atingir os fins colimados, os nossos objetivos. Só que Bar Jesus não conseguia ainda compreender a profundidade, o alcance daquelas palavras. E aí Paulo, para poder fazer uso, né, de um recurso eficiente, diz que vai abrir o evangelho ao acaso para que dali saia uma mensagem. E aí Bar Jesus se recusa e diz que só conhece Moisés e os profetas. Então Paulo abre o livro do Antigo Testamento. E aí vai cair no fragmento de Provérbios. Emmanuel vai citar Provérbios capítulo 30, versículos 7 a 9, que fala sobre a não profanação, não encher-se de vaidade, não vender os bens que foram dados. E aí Bar Jesus fica pálido, porque aquela mensagem caiu como uma luva para ele, né? E aí Paulo aproveita para dar uma lição. Tá vendo, meu amigo? Tá vendo como é melhor a gente viver do nosso trabalho honrado, sem mercadejar os dons de Deus? Nos enriquecer com o necessário para o nosso espírito e esquecer dessas supostas necessidades do corpo? E então a Jesus se despede. Paulo e Barnabé estavam ainda na primeira cidade, que era Neapafos, e eles se demoravam ainda nessa cidade por algum tempo, com muito trabalho a ser feito. E Paulo percebia que João Marcos estava algo queixoso, entristecido, devido à necessidade de trabalho. E aí Paulo, mais uma vez, com grande presença de espírito, vai dizer a ele: mas assim é melhor. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. E aí João também começou a se incomodar um pouco com isso dos gentios e deixava ele um pouco desconfortável, porque ele queria seguir o Cristo, mas as tradições judaicas, elas ainda estavam muito arraigadas. Então ele se assustava com essa abertura dos missionários. Tinha dificuldade de superar esses dogmas, até por ser muito jovem, né? Veja o diferencial de Paulo. Paulo, não obstante doutor da lei, conseguia ver a fragilidade de apegar-se a esses ritos exteriores, né? Pelo sabor da sua própria experiência. Ele, mais do que ninguém, poderia ser uma pessoa arraigada a essa atmosfera judaizante. Pelo contrário, sabia dos escolhos que haviam aí, né? E ele tinha essa vocação natural para viver a fraternidade universal, levar a mensagem além daquele povo, né? Além daquelas porteiras. E aí Paulo e Barnabé resolveram levar as excursões para a Panfilha, e João Marcos ficou profundamente assustado com aquilo. Mas como assim? Isso daí é repositório de gente ignorante. Que absurdo, a gente aqui em Jerusalém com a oportunidade de poder levar essa mensagem para pessoas que já estão preparadas. E aí Paulo vai dar um ensinamento precioso. Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse, mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres da palavra. Possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes de ciência e riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento de coração. A Panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carecente de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum e em outras aldeias quase anônimas da Galileia. Então aqui a gente mostra que a visão ainda imatura, né, de João Marcos não conseguia abarcar o vanguardismo, essa coisa visionária que Paulo tinha. E aí João não teve como insistir. Então assim começou mais ou menos uma cisma. Na verdade, a causa da cisma, e que a gente vai ver aqui no futuro, né, de João deixar Paulo e Barnabé,
Não foi exatamente porque Paulo foi aos gentios. Isso foi utilizado como uma justificativa a mais. Mas a causa verdadeira é que ele não conseguia ainda abarcar e abraçar aquele ideal com toda a força como Paulo abraçava, Paulo e Barnabé. Ele queria uma coisa mais cômoda. Na verdade, porque assim, Paulo era enfrentar situação agreste, enfrentar situação difícil, pauleira, né? Era batalha atrás de batalha, era apedrejamento, era fugir da cidade em cesto, de madrugada pelo riacho. Então nem todo mundo aguenta isso mesmo. Então é isso, meus amigos. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Um grande abraço a todos. Espero que tenha sido útil. Tchau, tchau.